Olá pessoal, eu estou aqui com Bibo do Bibotalk. É nóis. E Saor do Evangelho em Questão. E aí, galera? E, bom, nós estamos aqui na Conferência Fiel. Na verdade, agora nós estamos na sala de poker aqui, aproveitando o espaço, né? Que não tem nada a ver com a Conferência Fiel, é uma parte do hotel, tá, gente? Só pra explicar. Enfim. Mas, olha, aconteceu ali agora há pouco, e ontem também, de uma pessoa me perguntar assim: mas, George, você fala lá de tantos livros e tal, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você lê aqueles livros todos mesmo? Cara, você não lê não, né? Você descobrirá neste vídeo se Geo lê todos os livros que indica. Roda a vinheta, não tem vinheta. Eu não leio todos os livros da vinheta. Acho que a pessoa que falou isso nunca conversou com o Jonas e nunca escutou ele dizendo que já leu 3 livros por dia. Eita. Então, assim... Não é o Jonas, né? É o pessoal que vai lá fazer o intensivo com o Mark Dever. Mano, mas do jeito que ele falou, ele parecia que ele ia até 4. Ok. Mas o Jonas não está aqui hoje, infelizmente. É que esse papo surgiu de um papo com o Jonas. É verdade, é verdade. De alguma forma. Mas o que acontece? Eu tô aqui com o Bibo e com o Saul porque nós, de alguma forma, compartilhamos da experiência de ter muitos livros, de divulgar livros, né? Sim. A gente gosta dos livros que a gente lê. E nós temos também recebido livros de parcerias, tanto de editoras ou de livraria. E, bom, você lê todos os livros que você tem recebido, Saul? Vamos conversar com o Saul aqui. Cara, tirando o Jonas, é impossível você ler a quantidade de livros que você recebe. Supremo exemplo de leitor. O Jonas é a nossa utopia. Exatamente. Mas é o seguinte... A gente tem os livros, por exemplo, eu e você, do seminário. O Bibo já terminou o seminário, né? O cara mas também tem seus estudos pessoais. Claro, pronto. Então tem os livros dos estudos pessoais, tem os livros do que você quer ler, tem os livros que você recebe pra gravar. Então, assim, não dá pra conseguir ler tudo, por mais que a gente quisesse. E aí eu acho que você vai desenvolver o resto das coisas depois, mas por enquanto é só isso. É que eu penso assim, ó, realmente, o meu forte é o podcast ali, né? No Bibotalk são os podcasts. Então, eu leio muito picado. Então, às vezes eu tenho que ler Teologia do Antigo Testamento, né? Do Bruce Waltke, por exemplo. Cara, é um calhamaço. Ou você vai estudar algum tema da sistemática. Você não vai pegar, né, o Gruden ou o Franklin Ferreira e vai ler inteira. Livro de consulta em geral, cara. Justamente. Então, eu leio muito esse tipo de livro de consulta. Ou vou gravar com um autor. Por exemplo, eu fui gravar com o Jonas. Eu não li o Inteligência Humilhada inteiro. Por quê? Até porque eu ia estar com o autor, aquela coisa, história, tá. Mas eu li o que era necessário, porque eu sou o host. Então, eu vou lendo muito picado. A minha leitura é muito picada. Então, assim, eu também tenho recebido, apesar do meu canal não ser um canal de indicação de livros, mas eu tenho recebido muito livro das editoras. Sim. Então, assim, e eu abro todos. E assim, como eu já tô há mais de 12 anos estudando teologia. Então, o que acontece? Você vai tendo uma noção dos autores, da escola de pensamento. Know-how é bonito, né? Então, assim, por isso que a gente indica, muitas vezes, sem medo. A gente, às vezes, não leu aquela obra do autor, mas leu uma outra. Porque, às vezes, o pessoal que pergunta, você lê tudo mesmo? Porque pode ficar... Talvez entrar uma suspeita, né? Pô, você tá indicando uma coisa... que você não lê, cara, mas você pode fazer, isso não é desonesto? Você tá indicando só porque recebeu pra indicar, né? Tipo assim... Caraca, eu acho que isso é mais complicado. Eu tenho coisa que eu recebi e que era totalmente fora do meu, né, da minha... como é que eu falo isso aqui agora? do meu canal. Eu vou receber para livros de relacionamento, não sei o que, blindado. Mano, não tem nada a ver com o meu canal. Não é do seu interesse. Não é do meu interesse. Eu não tô dizendo que a coisa é ruim. Mas pro meu canal não serve, então eu não vou, entendeu? Mas o que acontece? Às vezes a gente, como você falou, né? A gente já tem uma noção e tem referência de outras pessoas. Eu acho que vale a pena a gente, ao fazer uma indicação... E tem indicação que vale a pena, mesmo quando a gente não conhece muito, mas do que conhece... vale a pena fazer porque sabe que vai ajudar outras pessoas. Sim. Eu acho o seguinte, o Bibo falou uma palavra que eu acho que vai definir a questão da nossa leitura com respeito às indicações. O necessário, sabe? A gente não faz uma indicação às cegas. Recebi esse livro aqui, pega, lê aí. Nem sei o que mas, lê esse livro. Tipo, o Bibo não fez do livro que ele falou, que ele não quer dizer o nome, não entendi porquê, mas é isso aí. É porque essa editora tá lançando coisa boa e tá me mandando não, coisa é boa. verdade, é verdade.
Isso é verdade. Mas eu acho o seguinte, eu nunca fiz uma resenha de um livro sem pelo menos ler o suficiente para saber qual é o propósito do autor, se ele está falando alguma besteira, se a ideia do livro vai ser alcançada, porque às vezes tem um livro que tem um propósito e não alcança. Eu dou uma folheada, cara, eu faço uma espécie de leitura dinâmica. O que é que o cara faz, né? O cara lê a introdução, prefácio, é uma leitura, o Adler chama de leitura inspecional. Isso, você dá uma pronto. vasculhada no livro. Assim. Recomendo agora, Jolie. Como ler livros do... Como é o nome dele? O Mortimer Adler. Mortimer Adler. Vale a pena pra você saber como ler, pra fazer resenha também. Mas então, é esse tipo de leitura. Isso é uma coisa que vocês não devem se preocupar quando a gente faz uma resenha. Não é algo às cegas. A gente lê o suficiente pra saber se vale a pena ou não. Uma coisa que eu procuro fazer também é ser bem honesto com o conhecimento que eu tenho. Eu não vou falar, esse livro é muito bom, é excelente, sendo que eu não li o livro direito, eu não sei até onde o autor caminha dentro da proposta dele. Mas o que acontece? Eu procuro ser sincero. Então, por exemplo, se a minha leitura foi um tanto apenas inspecional, né, um tanto superficial, o meu comentário sobre o livro será igualmente superficial. Mas se eu li o livro todo, eu tenho mais segurança para falar, é muito bom, ou ele levanta muita expectativa, mas ele não atende o que ele se propõe. Então eu procuro ser sincero nisso. Teve o rapaz que... mesmo, né? Exatamente, é honestidade, porque eu sei que, de certa forma, o pessoal que nos acompanha confia no nosso trabalho, exatamente, né? A gente precisa valorizar isso. Teve um rapaz que perguntou, eu vi que você fez um vídeo lá sobre a teologia sistemática do Michael Horton, você tava até meio com sono. Você não leu ela toda não, né? Aí eu até brinquei com ele, não, cara, eu não li. Na verdade, eu tinha acabado de receber, é um livro grande, mas, enfim, na questão não é ser grande, né? Eu poderia ter lido depois de um tempo. É a Cultura Cristã? É da Cultura Cristã. Esse não me manda. Mas o que acontece? Eu contei um pouco da minha experiência de ganhar, porque eu ganhei num sorteio, e do que eu ouvi falar de pessoas de referência. E, de certa forma, eu achei que isso era de valor. Aí Michael Horton, pra quem é do meio reformado, dispensa apresentações. Exatamente. Né? Eu achei que foi um conteúdo que valia a pena, o autor, mesmo sem ter lido. A editora, o autor que você já ouviu falar de outras pessoas que conhecem a obra e falaram bem, e aí você já dá uma endossa olhada, a obra, exatamente. Né? E também tem aquela questão de, aqui, pegando um exemplo, o Corandil, que a gente recebeu agora, tanto eu quanto você fizemos resenha no canal. Que, na verdade, no meu caso, eu nem acho que resenha é a palavra adequada, é mais uma recomendação de livros, sim. sabe? Mas, por exemplo, o livro tem mais de 1000 páginas, cara. Eu não peguei o livro... 300 Eu não peguei aquele livro, li inteiro e disse, agora eu vou fazer uma resenha dele, dos 1000 artigos que ele tem. Não, cara. Eu conheço a editora, eu conheço os autores que escreveram artigos ali dentro, eu vi os temas, eu dei uma olhada no livro e eu sei que vale a pena recomendar. E outra, é como você falou, é sendo sincero. Eu não recomendei dizendo, eu li o livro todo e eu vi que o livro é perfeito. Eu disse, não, o livro tem esses artigos, tem esses autores... Dividido dessa forma. E quem gosta dessa linha vai se beneficiar. E só um comentário, acho que você falou uma coisa importante. Não é uma resenha, é uma apresentação. Exatamente. Eu acho que é bom ter essa distinção, né? Resenha é uma coisa um pouco mais crítica, a apresentação às vezes é só o que é a obra, né? Por exemplo, a Vida Nova encomendou alguns vídeos para alguns livros. Então, esse realmente eu leio para fazer o vídeo. Mas eu não passo o livro inteiro. Né? Então, mesmo que eu lesse só o primeiro capítulo ou o segundo e fizesse uma leitura inspecional dos demais, então são coisas... No meu canal eu procuro diferenciar. Quando eu abro as caixas... Né, e tô recomendando uma unboxing. Ou às vezes eu já abro antes e vejo se eu sei alguma coisa. Porque tem isso também, tem algum... Pô, esse aqui eu não conheço muito bem. Aí eu dou uma fuçada, vejo se tem uma recomendação. Pra pesquisar. Uma gulgada e tal. Justamente, eu recebi de uma editora um Teologia da Reforma, que eu até vou dar pro Geo ler. E... Olha aí. Mas eu não conhecia a obra. Mas assim, comecei a ver alguns autores. Opa, esse cara aqui a Fiel lança. A Fiel não lança gente que não subscreve a confissão dela. Então é um cara que seguradamente... Os reformados não de respeito, né? Justamente, então é essa questão, é recomendação. E quando eu leio o livro inteiro, a gente vai e faz um vídeo diferenciado, claro. Às vezes no meu caso eu faço podcast, né? Eu faço podcast e tal. Então é isso, a gente recomenda porque a gente recebe, óbvio, e a gente gosta e confia na editora, mas é mais para estar apresentando, porque assim, ó, a teologia são muitas áreas, muitos ramos, então a gente vai recomendando vários tipos de literatura, porque talvez você não goste de sistemática, mas aquela da área bíblica me interessou, poxa, aquele da biografia do fulano de tal, achei muito legal, aquele de mulheres, é um tema que eu estava procurando, então é meio que a gente atira para tudo quanto é lado, e não foca, não, eu só apresento o livro da linha teologia bíblica, não, a gente apresenta tudo que recebe dessas editoras que nós confiamos, porque tem gente de diversos ramos
Exatamente, a gama de público é muito grande. E é como você falou, Bibo, quando a gente lê, ou seja, tem um momento que a gente lê o livro todo também. Não são resenhas só de livros que a gente folheou. Agora, mesmo quando eu leio o livro todo, a resenha eu acho que fica no mesmo formato, cara. Porque quando eu vou fazer a resenha de um livro, no caso a apresentação, mudando a palavra aqui, eu fico sempre com as informações do prefácio, introdução, conclusão. É isso que eu vou apresentar pra vocês. Eu não vou apresentar a ideia do livro e dizer o autor tá falando isso sobre isso. Tipo, porque isso eu acho que não dá spoiler. Exatamente. O Geolê dá spoiler. mano, não. Tá certo. Criou teu canal assim, velho. Show. Mas mesmo assim, não é um spoiler que estraga a obra, tá ligado? Não. É tipo uma coisa que deixa você na curiosidade. Então o que eu tô falando é, a gente faz a leitura do livro completo e resenha da mesma forma de quando a gente faz uma leitura inspecional. Porque é o que vocês precisam pra saber se o livro é bom e a gente também. Justamente. E qual é o tipo de livro que a gente lê todo, né? Geralmente são livros que nós temos interesse pessoal, né? Por exemplo, em relação a spoiler, que o Bibo falou que eu dou spoiler, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, esse livro, ele se propõe a fazer tal coisa... E ele faz, talvez ele faz seja um spoiler. Mas a grande questão do livro é como ele faz. Exatamente. E aí eu acho que é a grande questão do livro, né? Porque quando a gente lê porque gosta, porque quer, porque tem um interesse, existe toda uma pré-motivação, né? Que já te leva a se interessar pelo livro. E ao indicá-lo, isso tem muito a ver com como foi importante pra você e como você quer que outras pessoas se beneficiem daquilo também. Sim. Então, a gente tem que saber equilibrar, né? Porque não só a gente se compromete, às vezes, com uma parceria, com uma editora que quer divulgar um livro específico, isso tem o seu lugar, mas que não seja só isso, e não é de fato, né? Nós temos nossos interesses pessoais, às vezes combinam, e quando isso acontece, é muito perfeito. Legal. Né? Mas às vezes é mais nosso interesse do que o interesse de outros, e ok, o canal é nosso, a gente acha que é valioso e quer divulgar, então acaba sendo por esse caminho também, né? No caso, vocês estão na época do seminário, vocês têm que ano do seminário? Segundo ano. Nossa, vai vir monografia, vocês vão ficar monotemáticos, né? Vai só ser monografia. Então tem as leituras obrigatórias, que às vezes são cansativas, né? Por mais que o seminário é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente não tá afim de ler algum tipo de literatura que determinada matéria pede e tal. Quando eu terminei o meu mestrado, eu me senti muito livre. Caramba, eu vou poder ler Timothy Keller, sabe? Porque acabou, não preciso mais ler sobre o Espírito Santo, língua estranha, essas coisas todas. Então, dá um alívio. Né? Mas primeiro assim, que a leitura, se você não tiver prazer de ler, bem, o Geolê fala isso direto aqui no canal, tem que ter um prazer, né? A leitura, motivação, você tem que querer ler aquilo, aprender aquilo, né? Então isso a gente mescla, né? Com as coisas meio que a gente quer indicar, com aquilo que a gente gosta, isso faz parte. Concordo plenamente com vocês. A motivação nos guia a escolher muito dos livros que a gente recomenda e às vezes, por mais que a gente tenha motivação, o tempo não dá, mas aí a gente faz aquilo que estamos falando aqui. Lê o suficiente para apresentar porque a gente sabe que vai valer a pena. A gente só não leu ainda porque não deu tempo. Mas se tivesse dado tempo, a gente já tinha lido inteiro e já estava dizendo, leiam também. E a gente comentou um pouco do Jonas aqui, aquele grande bordão dele, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Eu falei, Jonas, você fala isso de tanto livro, cara, o que eu faço com tanto livro que você indica? Aí ele falou, chora. Chora que eu choro. Você chora daí, eu choro de cá e a gente chora junto. Muito bom. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado, Bibo. Obrigado, Saul, pelas contribuições. Se você gostou, deixa o seu gostei aí pra gente saber que esse tipo de conteúdo vale a pena. E comente aí também as suas impressões, o que você achava dos vídeos que a gente Você acha que o Geolê dá spoiler? Você acha que eu dou spoiler, né? Comente aí. Não, teve um cara que falou, mano, você falou o livro todo, não quero mais comprar o livro. Nossa. Eu falei, pô, mano, aí é maldade, né? Hashtag fica a dica. Mas comente aí a sua opinião, por favor, porque isso é muito importante pra gente. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Acompanhe o Bibo lá também, no Bibotalk. Tem o BT Vlog, né? É o BT Vlog. Tem o BT Vlog no YouTube, Evangelho em Questão. E é isso aí, galera. Até mais. Tchau. Valeu. Nossa, eu fiz assim, cara. Fura zóio.